todos, para juntos cultuarmos ao nosso bom Deus. É uma alegria receber a cada irmão, a cada jovem, a cada criança e especificamente aos nossos visitantes nesta manhã. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Celebremos esta alegria interior e gratidão profunda e reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Confie na sua bondade e na sua fidelidade, que Ele não nos deixa mal. Irmãos, quero só no início falarmos um pouco dos anúncios que nós temos. São apenas 4. Vou pedir ali a ajuda da irmã Catarina para projetar. Nosso estudo bíblico todas as quintas-feiras, às 20h30. Convidamos aos irmãos que possam tirar do seu tempo para estar connosco. Aqueles que não puderem, que o façam online, se assim os permitir. É sempre um bom tempo para, durante a semana, fazer uma pausa e estudarmos a Palavra de Deus em conjunto. 7 de junho, mais um marco na história da Igreja. Vão haver batismos na Praia do Samoco às 19h. No entanto, quero convidar os irmãos, aos membros da Igreja, para estarem no sábado, ou seja, o dia anterior, aqui, para termos a nossa Assembleia e ouvir os candidatos em profissão de fé. Será às 6h30, sábado, próximo sábado, para que depois, na Praia do Samoco, às 7h, seja os batismos. E, finalmente, não esqueçamos que nós somos uma igreja bondosa, uma igreja que gosta de ajudar, e não é apenas dizer Deus te abençoe, é através de gestos, de ação. E esta ação não é nada mais do que contribuirmos para esta excelente causa. O quilo de amor, podemos ajudar pessoas mais necessitadas. Deus dá-nos muita coisa, e basta nós darmos um pouco de cada um de nós e vamos fazer com que a vida dos outros sejam mais felizes. Amém? Vamos então orar para que depois possamos dar continuidade ao nosso culto. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque podemos hoje estar na Tua casa e podemos desfrutar de momentos tão bons, Senhor, e sabermos e conhecermos mais da Tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento, por os Teus conselhos, Senhor, e que estão todos num único livro à nossa disposição, Senhor. Ajuda-nos a podermos viver a cada dia, estarmos no centro da Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada, Senhor, e acima de tudo, também Te pedimos que nos dês sempre sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Quero-Te pedir neste momento que possas abençoar todas as famílias aqui representadas, que o Teu Santo Espírito possa pairar nos seus corações e que nada, Senhor, possa distraí-los. Agora, Senhor, vamos entrar mais uma vez na Tua presença para Te glorificarmos e para Te darmos toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, os trabalhos que se vão seguir, sei com cada ministério e, acima de tudo, Senhor, ilumina o pregador desta manhã para que ele possa trazer aquilo que Tu queres, fique gravado nos nossos corações. Dá-nos uma tarde também na Tua paz e obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu nos dás e pela Tua fidelidade. É em nome do Teu Filho amado que eu oro. Amém. Bom dia, irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu fico muito feliz de ver que nós temos um setor novo na igreja. Ainda não está perfeito, mas já é um desenho daquilo que nós esperamos. E é bom que os irmãos também se alegrem que a nossa igreja está a crescer. Amém? Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 133, que é um salmo curto, porém é um salmo que traz muita informação para que a gente realmente perceba o quão importante é estar em comunhão. Amém? Vamos todos juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão,
e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Ormon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando o povo de Deus se reúne para celebrar e engrandecer o seu nome, isso faz-nos lembrar que a única e boa, agradável vontade de Deus, não é? Que nós possamos cuidar dessa união e dedicar-nos a servir o nosso Senhor como uma comunidade que se ama verdadeiramente. Então nós vamos cantar agora sobre isso, vamos cantar sobre um coração novo que Deus nos deu, e esse coração para nós vivemos em comunhão. Vamos cantar então Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Mateus 22 diz: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. A Bíblia ensina-nos acerca do amor de Deus e também nos diz que devemos responder a este amor com todo o nosso coração e com adoração. É isso que vamos fazer agora. Vamos cantar ao Rei da Glória. Hosana e Laços de Família. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a tua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Eu te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Foi teu imenso amor que me conquistou e eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Os irmãos podem se assentar agora. Som. Bom dia, igreja. É bom estarmos aqui, reunidos mais um domingo, último dia do mês de maio, graças a Deus. E estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus, porque amamos o nosso Senhor. Amém? Nosso culto nós cantamos, nós celebramos, oramos e também testemunhamos. Como vocês podem ver, cantamos sobre o amor que recebemos do nosso Deus e como esse amor também se manifesta nas nossas relações. E o que nós vamos fazer agora, eu vou convidar a irmã Luane, ela vai trazer um pequeno testemunho, e essa é uma forma de amarmos uns aos outros, é nos alegrarmos quando os nossos irmãos, eles têm conquista, pode vir também Jefferson, sua família, e tem conquistas, nós choramos juntos, mas também nos alegramos juntos. Então, irmã Luane vai trazer um breve testemunho de uma bênção da vida dela, e assim nós vamos ter esse momento de testemunho. Som. Graça e paz, irmãos, bom dia. É um prazer tremendo estar aqui para falar um pouquinho do que Deus fez na nossa vida esse ano. E eu quero dizer que em fevereiro desse ano fomos surpreendidos com uma chamada da proprietária do apartamento que moramos. E quando o proprietário liga, não é boa coisa, né? Ninguém vai ligar para saber como o inquilino está. E ela falou, olha, eu vou voltar a morar em Portugal, eu quero apartamento de volta. Não vamos renovar o contrato e vocês têm 3, 4 meses para sair. E pronto, aquilo nos abalou, porque quem é imigrante sabe, né, que para alugar aqui não está barato, não está fácil, e mesmo quando consegue também é uma disputa, né? E íamos visitar alguns apartamentos que já tinha uma família, chegamos e olhávamos e já tinha outra família para ver o mesmo apartamento, e muito complicado. E eu me lembro que uma pessoa disse assim para mim, da minha família, disse assim, o que você faz em Portugal? Porque em Portugal você não é nada, porque em Portugal você não tem nada.
Porque no Brasil você tinha seu apartamento, você tinha seu carro, você tinha um bom emprego. O que você faz aí? Por que você está aí? E assim como eu não sei se você também já ouviu uma coisa dessas, mas eu quero te dizer, irmãos, que não é o que você tem que te define. Não é aquilo que você faz que te define. O que te define é quem Cristo diz que você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. E isso é uma bênção assim que nenhum ouro e nenhuma prata pode comprar. E assim, e Deus foi fazendo vários milagres. E eu lembro que eu cheguei aqui no domingo, chegamos quebrados. E eu nunca vou me esquecer, o pastor pregou sobre paz na vida financeira, naquele domingo. E nem se nós tivéssemos contado tudo para ele, eu acho que seria tão assim, tão certo, como a palavra veio assim. E Deus falou muito ao nosso coração, descansa, que eu cuido. E eu, na minha falta de fé, em momentos pensei, Senhor, para onde eu vou? Ou para a rua, ou vou voltar para o Brasil? Não que é ruim voltar para o Brasil, desde que seja uma decisão. Volte para o Brasil, que Deus confirme que você volta. Eu iria voltar, não pela minha vontade. Mas Deus operou, porque Deus não te dá aquilo que você quer, mas te dá aquilo que você precisa. Né? E Deus foi fazendo vários milagres. E conversando com a Gisele, um dia a Gisele falou, por que você não tenta comprar? Eu falei, Gisele, imagina, eu não tenho dinheiro, não tenho condições para isso, não. Quem sou eu, né? Eu fiquei com aquilo, quem é você em Portugal? Aquilo ficava aí, na minha cabeça. Quem é você em Portugal? O que você tem em Portugal? Não tenho nada. Eu tenho minha vontade de trabalhar. Mas Deus operou e Deus foi fazendo vários milagres. E fomos conversar com o banco, e o banco, como o contrato do Jefferson é temporário, se renovava cada ano, o banco falou, olha, o contrato dele vai vencer, pede uma declaração da empresa para falar que tem intenção de renovar. E ele pediu, conversou com o chefe dele, e um dia a diretora da empresa falou com ele, falou, olha, desculpa, não tenho como dar essa declaração, mas eu vou fazer melhor, eu vou te efetivar. Eu vou te efetivar, deixar o seu contrato permanente, porque eu sei que você está tentando um crédito imobiliário. E Deus foi operando, e Deus foi mostrando, e Deus foi usando as pessoas. Irmãos, e eu tenho que dizer que hoje eu moro a 1 quilômetro aqui da igreja. E eu pedi, Senhor, eu não quero luxo, eu não quero nada, só quero uma coisa. Só quero ficar no Montijo para poder continuar aqui na igreja, nos arredores. E Deus nos ouviu, Deus nos atendeu. E glória a Deus, eu quero compartilhar essa bênção com os irmãos, porque hoje estamos aqui muito felizes, com a graça do Senhor. Amém? Graça e paz, irmãos. Assim, eu não sou muito de falar, mas só quero falar rapidinho. No dia que eu recebi, que a dona me ligou, a gente ficou muito triste, né? Mal consegui dormir. E não sei se os irmãos têm a aplicação da Bíblia no telemóvel, mas no dia seguinte sempre recebe aquelas notificações, né, de um versículo do dia, né? E no dia seguinte é o versículo que eu recebi. Isaías 41:10. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. No dia seguinte, irmãos, depois de uma noite sem dormir, foi isso. Obrigado. Amém, amém. Quero convidar o irmão Paulo Lourenço e a irmã Zezinha. Nós vamos fazer um momento de oração. Vamos agradecer pela vida dessa família tão querida, Luane, Jefferson, seus filhos. Mas também vamos agradecer por estarmos aqui, nosso Deus. Eu tenho certeza que todos aqui teriam algum motivo para agradecer. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, nos surpreende, faz aquilo que é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, Zezinha e Paulo Lourenço, por favor, vamos orar por isso. Do céu. Vestes as flores do campo. Moisés andou no deserto 40 anos, nunca rompeu as suas vestes, nem nunca faltou sapatos nos seus pés. Como vamos nós duvidar, Senhor, do teu poder ainda hoje?
com todas as coisas que Tu já nos tens mostrado. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens abençoado esta família. Muito obrigada, Jesus, porque Tu tens aberto as portas, Senhor, para que eles possam estar bem aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus, por aquilo que ainda vais fazer, Senhor. Muito obrigada pelos planos que ainda tens nas suas vidas. Desejo que Tu lhes dês saúde, muita saúde, Senhor, muita sabedoria e muita paz. E que nunca percam a fé em Ti, Senhor, porque Tu, Senhor, és todo sobre todas as coisas. Quando o homem diz, não é possível, Tu dizes, já está, feito. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigada por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, por nos teres acordado mais uma manhã para ouvirmos o testemunho desta família. Obrigado por proveres sempre em todas as situações. Agradecemos-te por termos o privilégio de podermos congregar aqui livremente para ouvir a Tua palavra, para ouvir testemunhos, para louvar o Teu santo nome. Oramos pelas pessoas que têm hoje o coração contraído, que chegaram à igreja tristes, pessoas que têm dificuldades financeiras e outros tipos de problemas, para que eles possam sair daqui hoje com o coração leve, com a paz inexplicável que só pode vir de Ti. Guia-nos nesta semana, dá-nos bom ânimo. Agradecemos-te por tudo o que fazes, tudo o que farás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, os irmãos podem se colocar de pé novamente. E nesse momento, enquanto nós vamos cantar esse próximo louvor, nós também vamos fazer a recolha dos dízimos e ofertas, que é a devolução de um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. E para isso eu vou pedir a ajuda do nosso irmão Vermelho. E esse próximo louvor que nós vamos cantar é para nós nos lembrarmos sempre, é um mandamento, né? Para levar tudo em oração ao nosso Senhor, Deus. E nós temos um grande amigo para isso, que é o nosso Jesus amado. Amém? Vamos então cantar Em Jesus amigo temos. Amém? Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Deus em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e
Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos a Deus por essa oportunidade imerecida. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que tem feito e realizado em nossas vidas. Agora eu quero te pedir, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que dizimou, que ofertou, e aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, de trabalho. E também te peço, dê sabedoria aos irmãos para administrar esses bens em prol do Teu reino. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a pregação da palavra. Estamos em uma jornada de mensagens na carta de 1 João. Tem sido bem legal cada domingo, bem interessante cada exposição da palavra de Deus que o pastor Davi trouxe nos últimos domingos. E nesta manhã eu quero trazer para a igreja alguns textos que vão falar sobre toda a carta de 1 João, mas em específico 1 João 2, do verso 3 ao verso 11. O tema de hoje é o amor aos irmãos em 1 João. Sei que é um assunto que a gente conhece, a gente já leu um texto durante o culto sobre o grande, maior mandamento, amar o nosso Deus de todo o nosso coração, e também o segundo, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós já vimos muitas séries de mensagens sobre como devemos amar, sobre como devemos perdoar e nos relacionar. Só que eu quero hoje olhar para a carta de 1 João, para o apóstolo João também, alguns escritos dele, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre esse tema e deixar com que a palavra de Deus faça diferença em nossos corações. Não sei se você já se deu conta, há 2 domingos atrás o pastor Davi fez a abertura desta carta e ele leu toda a carta. Não sei se você tem lido. É um desafio que a gente tem semanalmente de ler toda a carta de 1 João. Uma média de 15 a 16 minutos a gente leva para ler essa carta, que tem um total de 105 versículos. Desses 105 versículos, 22 falam sobre a nossa relação uns com os outros, sobre como devemos nos relacionar dentro da igreja, como corpo de Cristo. É como se mais ou menos 1 a cada 5 versículos de João, de 1 João, falasse sobre essa relação. Não é o tema principal da carta, o amor ao próximo, mas é um tema muito recorrente. E nós vamos ver o porquê que João faz isso. A gente já viu que na caminhada cristã, a gente só inicia essa caminhada porque o sangue de Jesus nos perdoa de nossos pecados. E o sangue de Jesus, ao perdoar os nossos pecados, ele nos dá a certeza da salvação. 1 João 5,13. E na semana passada, o pastor falou aqui, eu quero ler rapidamente o verso 1 ao 3 do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, na semana passada, a gente viu que Jesus faz esse papel de propiciação pelos nossos pecados. Jesus é o nosso advogado perante o Pai, porque nós cometemos pecado. Na própria carta de João, a gente vai ver textos que falam, se você diz que não comete pecado, você é mentiroso. Todos nós cometemos pecado, mas aqueles que estão em Cristo, que foram regenerados pelo teu sangue, pelo sacrifício que ele cometeu na cruz, aqueles que creram nele como único e suficiente Salvador, têm Cristo como seu advogado. Só que essa é uma situação, essa é uma cena que a gente não vê. Cristo sendo o nosso advogado, isso acontece no céu, a gente não tem acesso a essa cena. Mas existe a nossa parte prática, porque o verso 3, João vai falar, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Olha que interessante. Sabemos que Jesus Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Por causa dele, nós somos perdoados. E aí João fala, sabendo disso, existe algo que comprova que a gente conhece Jesus Cristo verdadeiramente. Quando a gente guarda os seus mandamentos. E aí João vai desenvolver, até o verso 11, o que é guardar os mandamentos. Quais mandamentos e como guardar os mandamentos. Só que antes disso,
eu quero fazer uma... Perdi a palavra. Aventura. Uma aventura pela carta de João. Eu não vou ler os 105 versículos que a gente já leu, mas eu quero ler esses 22. Eu separei ali no slide esses 22 versos onde João, ele trata sobre a nossa relação. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aí a gente vai para o verso 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vai percebendo em cada versículo o que João está falando sobre a nossa relação uns com os outros. Verso 9 do capítulo 2 agora. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Verso 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Verso 11. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos para o capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vos sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Lhe cerrar o seu coração, fechar o seu coração, é isso que o apóstolo quer dizer. Verso 23. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Vamos para o capítulo 4. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Se alguém diz, esse aqui é um dos que eu mais gosto, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E o capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E por último, vamos ler juntos o 16? No 3, 1, 2, 3. Se alguém vir pecar seu irmão, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é santa, rica e perfeita. E cada vez mais que a gente está diante dessa palavra maravilhosa, nós somos desafiados a mudar o nosso comportamento, a melhorar a nossa relação contigo, mas também a investirmos em relacionamentos duradouros com os nossos irmãos. Nos ajude a perceber isso na Tua palavra hoje. Que possamos sair daqui dispostos a amarmos uns aos outros como a Sua palavra ensina. Em nome de Jesus, amém. Provavelmente a gente já viu nas últimas pregações, quem escreve esta carta, apóstolo João, possivelmente em Éfeso, em seus últimos dias de vida. Por que últimos dias? Se você fizer uma análise do livro de João, que é o Evangelho,
e das cartas de João, que são 3, você vê uma diferenciação na forma que o apóstolo fala. É como se aqui ele já fosse mais experiente, tanto é que ele usa muito o termo filhinhos. Alguém mais experiente falando com seus filhinhos na fé. E o apóstolo João, ele escreve essa carta não somente a uma igreja, a várias igrejas que enfrentavam tempos de difíceis disputas em questões teológicas que afetavam o comportamento da igreja. Como assim? Para a gente entender de uma forma prática. Haviam pessoas que eram da igreja, que o apóstolo João vai falar que saíram da igreja. Aí ele fala, saíram porque na verdade nunca foram, mas eles estavam lá dentro. E essas pessoas começaram uma ideia que muito tempo depois vai ganhar o nome de gnosticismo, uma ideia onde que eles negavam Jesus como Cristo, Jesus como o enviado de Deus, Jesus como o ungido de Deus, o Filho de Deus. Negavam que a morte de Jesus perdoava os pecados. E como consequência desse falso ensino, eles se separaram das comunidades e não contentes em se separar, eles começaram a ser missionários itinerantes. Então eles começaram a rodar por essas igrejas, falando sobre suas crenças equivocadas. A gente vê isso aqui, no verso 6 do capítulo, no verso 26 do capítulo 2. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ou seja, você tem que ter muita atenção quando você estuda 1 João, porque o apóstolo, ele está falando para uma comunidade, para várias comunidades de crentes, mas ao mesmo tempo que ele fala para esses crentes, ele fala acerca de pessoas que abandonaram aquelas comunidades para propagarem um ensino errado, que negava que Jesus, era impossível Jesus ser Deus e habitar no corpo humano. Eram essas ideias que permeavam. E isso fazia com que, por exemplo, como que isso afeta na prática da comunidade local? Eles não se importavam com as necessidades materiais das pessoas. Não havia esse contato. Por exemplo, se alguém estava passando por uma necessidade física, esses gnósticos, essa iniciativa do gnosticismo, eles falavam, não, o corpo é mau, não tem nada a ver. Não havia essa preocupação. E aí João fala, olha, se você não está amando quem você vê, se você está vendo o seu irmão com necessidade, e você cerra as suas entranhas, no contexto bíblico, entranhas é bem interessante, o coração, e você fecha o seu coração, você é mentiroso, você não é cristão. Não existe essa ideia de um cristianismo teórico. E é isso que João está falando para os crentes, mas ao mesmo tempo que ele fala para os crentes sobre como eles devem caminhar para não cair nesse erro do gnosticismo, ele também fala como eles têm que evitar esse tipo de ensinamento falso, para que eles não também cometam. Então, a gente vê aqui, até agora, no capítulo 1 até o verso 2 do capítulo 2, que João, ele já falou sobre o perdão e o amor que nos foi concedido em Cristo. Só que esse perdão e esse amor que Cristo tem para conosco, crentes de todas as eras, ele gera em nossas vidas responsabilidades uns com os outros. Assim como recebemos o amor de Deus, devemos colocar em prática em nosso cotidiano. E nesse texto que a gente vê, que a gente vai ler com detalhe, do verso 3 ao verso 11, João, ele se concentra nesse texto a falar dos divisionistas, esses que se separaram. Ele está falando desses que se separaram. E aí, quando ele fala sobre isso, ele fala que eles afirmam conhecer a Deus sem guardar os seus mandamentos. E aí, o que João vai falar? É como se João estivesse fazendo um teste prático. Olha, você quer saber se você realmente conhece a Deus? Vou dar um teste prático. Vou dar algo que comprova isso. E aí, a gente vê que, do verso 3 ao verso 6 do capítulo 2, João, ele lança o alicerce para que nós saibamos como nós conhecemos a Deus. E aí ele fala, em primeiro lugar, o amor aos irmãos é a base para aprendermos a amar uns aos outros. Preste atenção no verso 3 ao verso 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele.
aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu não sei se faz sentido, à luz do contexto que eu acabei de explicar, o que João está querendo dizer aqui. Você percebe que ele está falando com a sua igreja, mas não está falando da igreja. Está falando desses que abandonaram a fé, desses que não estavam guardando os mandamentos. Porque para eles, na teologia deles, naquilo que eles construíram como conhecimento, eles não precisam se preocupar com o corpo. E aí João fala, olha, não tem isso. Aquele que, aí verso 6, que diz que está nele, porque esses hereges, eles dizem que estão em Deus, também deve andar como ele andou. Diante do perdão que Cristo nos concedeu, que a gente já leu no capítulo 1, por ser o nosso advogado, João, ele apresenta aos seus leitores a obediência como fundamental para provar que conhecemos a Cristo. Para João, não basta saber que Deus existe. Não basta saber que Jesus foi um grande homem que viveu há 2000 anos atrás. É preciso colocar em prática os seus ensinamentos. Olha o que o próprio apóstolo João vai dizer no seu livro de João, capítulo 14, verso 15. Diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. Fala de Jesus que João escreve quando Jesus está falando com os seus discípulos. Ou seja, não é possível, na cabeça de João, que escreveu esse texto aqui para a gente, e a gente precisa entender isso muito bem, para João é impossível dizer que ama a Deus se você não guarda, ou seja, se você não obedece os seus mandamentos. E aí, primeiro ponto, para você entender sobre o amor aos irmãos, que é o nosso objetivo hoje. Primeiro ponto, é impossível conhecer a Deus verdadeiramente e ser trabalhado pelo Espírito Santo se eu não estou disposto a guardar os seus mandamentos. Não sei se ficou claro. Vou tentar tornar mais claro. É impossível ser cristão sem obediência. Não tem como. Não é só João que vai falar isso. Tiago vai falar também. A fé sem obras é morta. É impossível. João aqui, a carta ao João é muito diferente dos escritos paulinos, por exemplo. Porque em Paulo você consegue ver muito raciocínio lógico. Paulo consegue estruturar teologicamente o que ele quer dizer. João ele não está muito preocupado com uma organização estrutural do texto. João ele vai construindo o pensamento, aí ele vai falar, ele volta. Ele fala de um assunto, volta. Isso é interessante, isso é bom, mas a gente tem que ter atenção. Então, para João chegar e falar sobre o amor aos irmãos, ele fala, vocês precisam entender, quem conhece a Deus precisa guardar os seus mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, segundo ponto que eu quero que a gente ande, a gente entende então que é impossível conhecer a Deus sem guardar os seus mandamentos. Mas que mandamentos são esses? O que João está querendo dizer? É claro que você vai pensar, está falando da lei, está falando da Bíblia, está falando de não matarás? Não. Sim, existem estudiosos que interpretam dessa forma. Mas lembra, nós estamos lendo uma carta. Vamos encontrar na própria carta de 1 João o que ele quer dizer com esses mandamentos. Se você for em 1 João 3, verso 22, ele diz assim, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E no verso 23, ele vai desenvolver, João desenvolve o que ele quer dizer quando ele fala mandamentos. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Então, o que João está querendo dizer aqui, no verso 4 ao verso 6, sobre mandamentos, é que creiamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aqueles que se separaram da igreja, que estavam propagando uma fé errada, não criam nisso. Mas não basta só crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Precisamos também nos amar uns aos outros. Precisamos viver o amor mútuo dentro da igreja. Então, é isso que João, na sua carta em 1 João, quer dizer
com guardar os mandamentos. Obedecer aos mandamentos para João, aqui nesse contexto, é amar uns aos outros. E quem não faz isso, não conhece a Deus. Então, quando ele fala, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, ele quer dizer, você quer provar que você conhece a Deus de verdade? Ame quem está do seu lado. Ame a sua igreja local. Ame as pessoas. E esse amor não é apenas um sentimento, porque às vezes a gente vai amar sem ter o sentimento a favor. Porque Jesus ele desenvolve o que é o amor ao próximo. Se alguém manda você andar 1 milha, o que Jesus fala? Não ande, ande 2. Jesus ele vai desenvolver melhor o que é amar o nosso inimigo, imagina o nosso próximo. Então, pessoal, eu queria começar expondo para a igreja o que João quer nos ensinar sobre conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é amar uns aos outros. É isso que João está querendo dizer na sua carta. Só que João continua. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Em termos bíblicos, a gente vê aqui, tem uma citação que eu gosto, do Augusto Nicodemos. Eu acho que eu coloquei, essa é a próxima. E Augusto Nicodemos diz, e como foi que Cristo andou? João provavelmente tem em mente o andar obediente de Jesus diante do Pai, que foi o aspecto que mais caracterizou sua vida como homem aqui neste mundo. Verso 8 do capítulo 2 de Filipenses. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de Cristo, a morte de cruz. Essa foi a forma que Cristo andou, em obediência até a morte. Quem permanece em Cristo deve andar em obediência a Deus. Então João convida os seus leitores, convida a todos nós a andarmos como Cristo andou. E aí eu, pensando em alguns exemplos práticos, como é que Cristo andou em relação a amar o nosso próximo? Aí você vai pensar, poxa, ele entregou a sua vida. Mas não somente isso. Jesus fez muitas coisas em relação às pessoas. É legal que o livro de João, se você ler, João ele separa 7 momentos cruciais da vida de Jesus, que são 7 declarações onde Jesus ele fala a frase, eu sou. João fala lá no capítulo 6, verso 51 do seu livro, João escreve que Jesus disse, eu sou o pão da vida, ou eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu vejo que Jesus ser o pão da vida quer dizer que Jesus Jesus nos amou quando ele entregou a sua vida para ser um alimento que o nosso coração humano realmente necessita. E como é que nós podemos andar de acordo com esta verdade? Porque o meu papel como cristão não é entregar a minha vida para perdoar os seus pecados. Jesus fez isso. Mas como é que eu posso então ser o pão vivo? Ou posso compartilhar desta verdade que Cristo fala? Amamos uns aos outros quando apontamos para esse pão vivo e partilhamos tudo o que recebemos dele. Todos nós temos necessidades espirituais. O nosso coração, como alguns autores vão falar, é uma fábrica de ídolos. Porque o nosso coração ele busca ser preenchido por alguma coisa. Dinheiro, fama, poder, amizade, família, bens materiais. O nosso coração busca isso. E somente em Cristo o nosso coração encontra o alimento verdadeiro. Como nós, então, como igreja, podemos amar uns aos outros colocando essa verdade em prática? Se eu fui saciado por esse pão vivo que desceu do céu, eu preciso fazer com que outras pessoas também sejam saciadas por esse Deus tão maravilhoso. E como é que João vai falar isso em 1 João? Eu vejo isso em 1 João 3,17. Se alguém possui bens neste mundo, e vendo o irmão em necessidade, lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Você quer mostrar para o seu irmão que Cristo é o pão vivo? Abra o seu coração. E abrir o coração para o nosso próximo é dedicar tempo. Muitas das vezes é dedicar nossos recursos financeiros, materiais, é dedicar a coisas que são preciosas para a gente. Mas será que nós estamos dispostos a fazer com que essa verdade seja permanente em nossa vida? Em segundo lugar, Jesus também fala, eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus amou quando viveu em um mundo pecaminoso. Jesus viveu num mundo dominado pelas trevas.
não se contaminou e libertou muitos das trevas. E como que nós podemos colocar isso em prática nas nossas relações? Amamos uns aos outros ao estarmos na luz de Cristo e lutamos junto contra o pecado. Olha o que 1 João 2,10 disse, a gente já leu também. O que ama o seu irmão permanece na luz e não dá motivo de pecado para outros. Eu estou lendo esses textos na Bíblia para Todos, uma versão mais atual portuguesa, que eu gostei muito. Então, o que João quer dizer? Jesus é a luz do mundo. A luz do mundo que não se contaminou com as trevas. Como que eu posso colocar essa verdade na prática do meu relacionamento com o meu próximo? Sendo luz. E o que significa ser luz em 1 João? É não dar brecha para as trevas. É não dar brecha para que na nossa relação como igreja o pecado entre. Porque quando a gente permite que o pecado entre nas nossas relações, pecado, como assim? A fofoca é um pecado. Quando a gente é impaciente, quando a gente fala mais do que aquilo que nos foi pedido, quando a gente é indevido na nossa fala, ou quando a gente não quer conviver com alguma pessoa por qualquer motivo que for, a gente está dando brecha para que as trevas atrapalhem a nossa relação de andarmos na luz. E não é possível vivermos na luz se estamos habitando nas trevas. E Jesus não é a treva do mundo. Jesus é a luz do mundo. Amém? O desafio é muito mais além do que falar que eu preciso amar o meu próximo. Ou do que cantar, eu preciso de você, querido... Eu estou fazendo a minha versão que eu já não lembro, mas eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. É muito além disso, gente. É não permitir com que o pecado entre e atrapalhe a nossa comunhão. E a gente faz isso, eu faço isso. A gente faz isso com os nossos pensamentos. Isso se mostra nas nossas ações. Em terceiro lugar, Jesus fala lá em João 10,7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, ele fala que ele é o único local de segurança. E as suas ovelhas conhecem a sua voz, porque ele é também, como a gente vai ver, o bom pastor. Então, como é que nós amamos uns aos outros nesse quesito segurança? Amamos uns aos outros quando zelamos, eu gosto dessa palavra, zelar, cuidar. Quando cuidamos para que essa comunhão seja baseada em Cristo e nos seus ensinamentos. A nossa comunhão, que tem que ser na luz, não é na luz baseada naquilo que nós achamos certo, nem com o que o pastor acha certo, mas é aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. E quando a gente zela pela palavra de Deus na nossa comunhão, quando a gente zela para que a gente seja uma igreja que anuncia a palavra de Deus por meio da pregação, dos cânticos e dos seus encontros, nós estamos fazendo o que Jesus fez, que é ser porta, ser um ambiente de segurança. Jesus fala, eu sou o bom pastor, João 10, 11 e 14. Jesus amou ao entregar sua vida e conhecer suas ovelhas. Amamos uns aos outros quando deixamos os nossos próprios interesses de lado e priorizamos o interesse do nosso próximo, dedicando tempo para conhecer o nosso irmão verdadeiramente. Olha o que João fala em 1 João 3,16. Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus diz, lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual foi o contexto? Jesus disse isso quando Lázaro tinha morrido. As pessoas estavam tristes e Jesus levou esperança. Jesus levou vida, porque ele falou, olha, isso aqui que está acontecendo não é nada comparado ao que está por vir, porque eu sou a ressurreição e a vida. E como nós podemos colocar isso na nossa relação uns com os outros? Quando a gente sabe que a vida que a gente tem aqui, ser igreja, é temporário. Porque o que a gente faz aqui é um ensaio, aponta para uma eternidade ao lado do nosso Deus. A gente não ama uns aos outros apenas para esta vida. Nós amamos uns aos outros porque nós queremos viver esse amor por toda a eternidade na presença do nosso Senhor e Salvador. Amém? Você crê nisso? Esse é o nosso propósito como igreja. Então, se você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, você crê numa vida eterna, e você quer viver essa vida eterna, mas não consegue separar 5 minutos com as pessoas que você vai compartilhar na vida eterna, não faz sentido. Nós precisamos gastar tempo hoje com as pessoas que nós vamos passar uma vida inteira.
A mesma coisa do nosso relacionamento com Deus. Como eu quero me relacionar com Deus por toda a eternidade se eu não gasto 5 minutos no meu dia para me relacionar com Ele? É uma eternidade e é muito tempo. Será que nós estamos dispostos a isso? Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus amou ao restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Amamos uns aos outros quando nos ajudamos mutuamente a crescer nesse relacionamento com o Pai, caminhando juntos em adoração, oração e em verdadeira comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por último, Jesus também disse lá em João 15, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira e vós as varas. Jesus amou ao ser a nossa videira e assim permitir que possamos frutificar para o nosso reino. Amamos uns aos outros quando temos a presença da videira em nossas vidas, ou seja, o seu testemunho de fé, a partir do momento que você crê em Jesus como seu Salvador, isso já é um ato de amor ao seu próximo, porque a partir do momento que Cristo é o seu Salvador, o Espírito habita no seu coração, e a partir disso você começa a dar fruto para o reino de Deus. E nós fazemos isso juntos como igreja, para a glória de Deus. Então isso aqui é só um pouquinho, para a gente entender o que, na minha opinião, João quer dizer com andar como Jesus andou. Será que nós estamos andando como Jesus andou? Será que nós estamos amando como Jesus amou? Que nós possamos refletir nisso. Quer ser obediente ao Senhor? Então ame como Ele amou, porque não há obediência sem amor, e não há amor sem Cristo. Por último, segundo tópico, são apenas 2. Segundo tópico, a gente viu que a base para o amor aos irmãos é amar como Jesus amou. Essa é a base. E no tópico 2 eu quero falar, o amor aos nossos irmãos evidencia a nossa fé. Vamos ler o verso, não, vocês vão ler que eu vou beber água, o verso 7 ao verso 8. Irmãos, então João já falou qual é a base, andar como ele andou, verso 6. E aí no verso 7, João ele inicia, irmãos, isso aqui é interessante, o jogo de palavras. Ele fala, irmãos, eu não estou escrevendo um mandamento novo. Olha o que ele fala, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Aí no verso 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Eu vos escrevo um mandamento novo. Aí tu fala, é mandamento novo, é mandamento antigo? O que João está querendo dizer? Mais uma vez, nós precisamos voltar para aquele cenário, contexto da carta ao João. Que mandamento antigo é esse? Que mandamento novo é esse? Qual é o mandamento antigo? Levítico 19:18 vai dizer, o mandamento antigo. Levítico 19:18. Diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mandamento antigo, que era o mandamento para o povo de Israel no Antigo Testamento. E aí, quando a gente olha para o Novo Testamento, para a nova aliança, para essa nova comunidade, para esse novo corpo em Cristo, João 13:34. Qual é o mandamento novo? Um mandamento novo vos dou. Quem está falando isso em João 13? É João? Não, João escreve, mas quem fala? Jesus. Que vos ameis uns aos outros. Ué, mas Jesus está falando a mesma coisa que Deus falou em Levítico. Só que tem algo novo. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. No mandamento antigo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quando chega para Jesus, a história já modifica. Ame ao teu próximo como eu vos amei. Esse é um mandamento novo que não anula o antigo. Muito pelo contrário. Tem gente que acha que tem uma linha teológica que acredita que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. E não, isso é uma mentira. O Deus do Antigo Testamento aponta para o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo encarnado, ele é a confirmação.
E o Deus do Novo Testamento coloca esse sarrafo muito mais em cima. Não é amar como eu amo, é amar como Cristo amou. E como é que Cristo amou? Qual é a natureza do amor de Cristo? A verdadeira natureza do amor na obra de Cristo pelos seus é que ele intensificou esse mandamento. Como assim? Lá em Mateus 5, por exemplo, olha o que ele diz em Mateus 5, verso 43, sobre amar. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque 45. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus, ele intensifica esse amor. Ele é o próprio exemplo de amor, como João vai dizer no capítulo 4 da carta, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Qual é a manifestação do amor de Deus? Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, meus irmãos, como é que Cristo amou? Entregando a sua vida, deixando toda a glória que estava nos céus para se submeter à linha do tempo humana, sofreu como nós sofremos, pagou o preço e morreu na cruz por cada um de nós. É esse mandamento novo que o apóstolo João está dizendo que evidencia a fé do cristão. No verso 9, pode passar o slide, ele diz, aquele que está na luz, aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, João, como eu falei, João fala com o seu público, que é as igrejas, mas também fala daqueles que se separaram das igrejas, daqueles que estavam ensinando coisas erradas. E João fala que este é o verdadeiro teste do amor. Este é o verdadeiro teste se você é um cristão genuíno que conhece a Deus ou não. Amar, andar na luz, amar o seu próximo. Enquanto aquelas pessoas que saíram da igreja afirmavam que estavam na luz, que para eles estar na luz era o verdadeiro conhecimento de Deus, João percebe que falta algo nisso. Falta o amor uns com os outros. Augusto Nicodemos vai falar, para o apóstolo, olha que interessante essa citação, para o apóstolo, não amar era o mesmo que odiar. Vocês percebem isso? Não é questão de que, para o apóstolo não tem um meio termo. Ou nós amamos publicamente, ou nós amamos de uma forma correta, ou nós odiamos. Ou seja, o ódio a que João se refere nessa carta, o ódio para João é falta de cuidado, falta de provisão, falta de ajuda mútua aos verdadeiramente necessitados. E por aqueles divisionistas desprezarem o corpo, o pensamento daquela época não via a preocupação com o outro como algo essencial à fé cristã. Então, para João, nesta carta, ódio não é simplesmente ter um sentimento negativo com uma pessoa. Para João, nesta carta, ódio é deixar de fazer o certo, é deixar de dar atenção. Por isso, meus irmãos, não espere que o seu coração deseje para você amar alguém. Não espere o melhor tempo para você perdoar alguém. Não espere o melhor momento para você gastar o seu tempo, a sua energia com uma pessoa. Para João, nesta carta, o cristão tem que fazer isso em todo o tempo. Porque se o cristão não está amando o seu irmão,
Para João, ele está odiando, ou seja, ele está nas trevas. Ele é um mentiroso e não conhece a Deus. Isso é uma verdade dura de a gente digerir. Porque a todo tempo nós somos bombardeados com as necessidades das pessoas. A todo tempo nós temos problemas para resolver no nosso coração e na nossa realidade. Mas a gente não serve, a gente tem que se lembrar que em meio a todas essas dificuldades, nós não servimos um Deus que não se compadece delas. Nós não servimos um Deus que está distante, que não conhece o sofrimento humano. Nós servimos um Deus que está próximo, que passou pelo sofrimento humano e que teve suas dificuldades, que chorou, que sofreu, mas isso não impediu em nenhum momento de amar as pessoas e de dar a sua vida por elas. E quando, olha que interessante, e quando essas pessoas que Jesus amou, e uma delas quis amar ele, salvando dos seus inimigos, quando Pedro pega uma espada para cortar, para matar o soldado, Jesus repreendeu, porque Jesus também queria ganhar o soldado. O que está em jogo aqui não é a sua reputação, não é o seu, não, eu estou com a consciência livre, leve em relação a isso. Não, o que está em jogo aqui é nós colocarmos em prática aquilo que João está ensinando na sua carta. Você quer amar verdadeiramente o seu irmão? Saiba que isso vai dar trabalho. Amar uma pessoa dá trabalho. Não estou falando da minha esposa, que já tem gente que dá uma olhada ali, não. No casamento não tem isso. Eu dou muito trabalho, muito mais trabalho. Muito trabalho. Mas nas nossas relações, dá trabalho. Porque dedica tempo. Não é só, bom dia, como você está? Porque esse bom dia, como você está, pode abrir brechas para outras coisas, questões. Mas olha, vamos sair, vamos conversar. Estou junto com você nessa caminhada. Amar o nosso próximo dá trabalho. Mas esse é o caminho que o apóstolo João nos direciona. João 13,35, Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus falando para os seus apóstolos, que estavam naquela briga, quem é mais importante, quem é melhor, quem é o mais querido, deixa eu ficar à sua direita. E Jesus fala, olha, não entre nesse jogo, amem uns aos outros. Eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações, com algumas coisas práticas. Em primeiro lugar, eu li um livro recentemente, o nome do livro é Como Ler Pessoas. Não é um livro de magia, não. Como ler pessoas é como entender as pessoas. A arte de entender as pessoas. Não é um livro cristão. É um livro muito bom para quem quer aprender a conversar. E aí, nesse livro, o autor, ele tem uma frase que eu gostei muito. Ele fala assim, prestar atenção é a forma mais pura de amor. Muitas das vezes a gente está conversando com alguém e a gente está ali. Eu sou assim. A pessoa está falando e eu já estou pensando no que eu vou falar, no que eu tenho que fazer, e eu nem sei o que a pessoa falou. Aí a pessoa fala, não, é isso mesmo. E a gente já entra no assunto. O autor vai falar aqui, você quer amar alguém enquanto conversa? Preste atenção. Preste atenção. E aí, no livro, ele dá algumas dicas de como prestar atenção. Acenar, estar atento, fazer perguntas sobre o que a pessoa está falando, mas também não fazer pergunta o tempo todo, que, coitada, a pessoa não consegue falar. Mas é estar com a pessoa. Isso a gente faz quando acaba o culto. Você quer colocar em prática? Preste atenção no que as pessoas estão falando. Conhecer a Deus verdadeiramente não é apenas uma questão intelectual. Não é saber todas as doutrinas da Bíblia. Não é dominar todos os assuntos teológicos. Conhecer a Deus verdadeiramente, para João, na carta que ele escreve, é guardar os seus mandamentos. Que mandamentos? Que é antigo, mas é novo. Amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Isso significa para João conhecer a Deus em 1 João. É amar como Cristo amou, é andar como Cristo andou. E João 17, 20 e 21, Jesus orou pela nossa união. Jesus ele fala, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, nós, sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor que sentimos e praticamos uns pelos outros é um grande testemunho da fé que nós temos em nosso Salvador para a nossa comunidade. Você quer fazer um evangelismo eficaz no Montijo? Ou na sua cidade? Você quer que essa igreja aqui seja uma igreja evangelizadora e que as pessoas conheçam o amor de Cristo? Jesus fala, amem uns aos outros.
Comecem a amar. Comecem a se preocupar uns com os outros. Comecem a prestar atenção. O que vocês fazem aqui dentro vai refletir lá fora. Jesus fala isso. Jesus fala isso, que nós nos amemos uns aos outros, para que o mundo conheça o nosso fundamento do amor. Se você está aqui hoje, nessa manhã, e está pensando, você veio aqui para um culto, e só queria ouvir algo novo, queria conhecer mais a fé em Cristo, está interessado nesse relacionamento com Jesus, mas ainda falta esse entendimento prático da fé, eu te desafio que o convite do Evangelho, ele não é para te dar uma vida confortável. Nós partilhamos muito de bênçãos, como a família da Luane e do Jefferson. Tem muitos momentos alegres e a gente tem que partilhar. Mas o convite do Evangelho também tem muitos momentos tristes, onde também a gente partilha. E isso não é muito agradável para a nossa cultura atual, no mundo inteiro. As pessoas, quando as coisas começam a sair do controle, a gente tem a tendência de se fechar. E o convite do Evangelho nós somos uma comunidade que seguimos um Deus que nos convida a estar na luz. Então, você que está pensando em seguir a Jesus, vale muito a pena andar na luz. Vale muito a pena ser vulnerável com as pessoas. Vale muito a pena pedir ajuda. Porque a caminhada se torna mais leve. E a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, não deixe essa etapa, esse desafio de amar uns aos outros, te impedir de amar ao Senhor. Agora, você que está aqui, que é crente, aceitou Jesus como seu Salvador, mas está tendo algumas decepções. Acredita aqui que todos nós já tiveram muitas decepções nesta igreja, em outra igreja, e se você for para uma outra igreja porque teve decepção aqui, você vai ter decepção lá também. Sabe por quê? Porque a igreja é uma reunião de pessoas pecadoras. A igreja não é perfeita. A igreja não é local para os perfeitos. Aqui estão os pecadores, aqueles que carecem do amor de Deus. Se você se frustrou por uma fala de alguém ou por alguma coisa, tome a iniciativa. Perdoe, libere o perdão e zele pela nossa comunhão. Ou se você frustrou alguém e deixou a desejar na relação, tome a iniciativa e zele por essa luz. E zele para que a igreja seja um local não de pessoas perfeitas, mas de uma comunhão bíblica centrada na comunhão que Cristo dedicou para a gente. John Wesley vai dizer, eu acho que tem essa citação: fazes todo o bem que puderes, por todos os meios que puderes, de todas as maneiras que puderes, em todos os lugares que puderes, em todas as pessoas que puderes, enquanto puderes. Ou seja, ame sempre, sem exceção, sem acepção. Ame, dedique tempo. E se você está numa fase onde você precisa aprender mais sobre isso, peça ajuda. E nós, como igreja, queremos te ajudar nessa caminhada. Eu sei que o tempo, normalmente a gente termina 20 e pouco, mas eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Normalmente a gente terminaria esse culto cantando Corpo em Família, todo mundo de mão dada, mas a gente já cantou hoje. Tem um outro hino, vou pedir ajuda. Eu estava contando com o pastor para me ajudar nesse hino, então os irmãos que vieram quinta-feira vão me ajudar. É um hino que o nome é Amor Fraternal, que fala sobre isso. É um belo hino, do início ao fim, ele só fala sobre relacionamento. Como nós precisamos aprender com Jesus, o pastor amado. Porque somente com Jesus, o pastor amado, nós vamos aprender a amar uns aos outros. Vamos cantar juntos esse hino? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos
forte amor. Olhar com simpatia os erros do irmão, todos ajudá-lo com branda paixão. Jesus suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Ah, quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se a tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Te louvamos, Senhor, porque tu és bom. Em ti estão todas as nossas expectativas. Nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos o teu cuidado, nós não merecemos a tua misericórdia, mas o Senhor enviou Jesus Cristo para ser propiciação pelos nossos pecados. E hoje temos um advogado diante de ti, é Jesus Cristo, que por meio do seu corpo, do seu sangue, derramado na cruz, nos purificou de toda a nossa injustiça. Muito obrigado por isso. E a nossa parte é zelarmos por essa união, é colocarmos em prática os seus mandamentos, amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Nos ajude. É tão difícil amar, é tão difícil amar de acordo com a sua palavra, mas é o caminho para que nossa igreja possa testemunhar aos nossos amigos, familiares, as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o caminho para testemunharmos que existe um Salvador, existe uma só fé, existe um Senhor, que é o Deus de todo, de tudo, de toda a criação. E que nós possamos lutar por essa união, por esse amor. Se há alguém aqui, Pai, que não te conhece verdadeiramente, que não está a guardar os seus mandamentos, que essa pessoa possa, hoje, abrir o coração e guardar os seus mandamentos, e começar a te obedecer. E nós, como igreja, possamos ter paciência e investir nessas vidas que querem te conhecer. Mas se há relacionamentos quebrados, se há relacionamentos que não estão na luz, que possamos, como igreja, tratar disso. E por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, possamos restaurar essa comunhão, que possamos crescer em espírito e em verdade. A ti, Pai, seja toda a honra e toda a glória. Nós te entregamos tudo que nós somos. Nos leve para casa em segurança. Em nome de Jesus, amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.